Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos abrir Romanos 1:17. Hoje estamos celebrando a vida de Jesus, o nosso culto de Natal, e nós vamos falar justamente como sempre falamos no dia a dia da igreja, né, que é o centro da nossa mensagem, mensagens cristocêntricas, e hoje não poderíamos desfocar o assunto se não falar de Jesus, e o assunto sobre Jesus que nós vamos falar é sobre Jesus, a justiça de Deus para os homens. Essa é a palavra de hoje. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto, a sua mente aberta, os seus ouvidos atentos para receber essa palavra. Então vou ler aqui Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, quem trouxe o Evangelho para a humanidade? Jesus. E o Evangelho, porque assim, é uma cadeia de acontecimentos. O amor de Deus pela humanidade, quando lá está escrito em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi revelado em entrega do seu próprio Filho. Então a revelação do amor de Deus aconteceu em Jesus. E Jesus, por sua vez, trouxe o Evangelho, que é a boa notícia. Estávamos condenados, estávamos perdidos, não tínhamos condições de mudar a nossa situação, o nosso status de condenados. E Jesus trouxe essa ótima notícia de que Ele morreu por nós, nos tornando justificados, retirando a condenação dos nossos pecados e nos colocando no lugar eterno com Ele no céu. Então Ele aplicou o Evangelho através do perdão e da sua morte na cruz. E a revelação da justiça de Deus. Por que justiça? Porque nós conhecemos justiça por um ponto de vista, que eu vou falar um pouquinho aqui. Como que o ser humano aplica a justiça? A gente fala de justiça a vida inteira. Quando você e seus irmãos, quando vocês eram pequenos, quando o irmão fazia alguma coisa errada com você, ou ele comia um pedaço maior do chocolate e te dava um menor, né? E você ficava bravo com ele, e você ia para sua mãe, ele comeu mais do que eu. Você queria o quê? Você queria justiça. Porque tinha que ser igual, partes iguais. Quando ele fazia, né? Quando ele fazia alguma coisa que te incomodava, por exemplo, a Ana fala assim, pai, o Estevão está me incomodando. Aí eu vou lá, e o olhar dela é para mim, porque ela está esperando que eu vá punir o Estevão. O olhar de justiça da Ana, ela espera a punição, porque esse é o nosso olhar, é a nossa cosmovisão de justiça. E na igreja também temos um pouquinho de justiça, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é a religiosidade que está dentro de nós, travestida de justiça, que depois nós vamos falar um pouquinho disso. Então, o que é justiça para os homens, gente? A gente conhece justiça a partir de um princípio moral considerado por nós socialmente, né? Uma exigência do que é correto, por exemplo. E a gente vive dentro de uns padrões e valores estabelecidos coletivamente que a gente chama de ética. O que a gente chama de ética são padrões convencionados, né? Combinados numa sociedade, aonde a gente determina o que é certo, o que é errado, até onde deve ir, aonde deve parar, e a gente chama essa convenção de princípios e valores de ética. E aonde está a justiça nisso? Dentro dessa convenção de valores e princípios, nós determinamos que quem furar, quem deturpar esses valores que nós determinamos, essa pessoa precisa ser punida. Então a gente aplica a justiça nessa pessoa. Estão entendendo, gente? Amém? Quando nós cometemos um crime, que esse crime está convencionado na sociedade como errado,
a justiça vai nos punir. Simples assim, essa é a visão humana da justiça. E quem é justo para nós? Nós entendemos que a pessoa justa é aquela que não erra nesses padrões convencionados coletivamente. É aquela pessoa que está fazendo tudo, aparentemente tudo certinho. Aos olhos humanos, à medida da aprovação humana, nós olhamos para a pessoa, julgamos que ela está ok a partir desses princípios, então a gente, essa pessoa é justa, essa pessoa é correta, a gente julga. Mas isso é dentro de um olhar humano, limitado. Então, a gente considera essa pessoa íntegra, né? Sabe aquela pessoa que tu fala assim, essa pessoa vai direto para o céu, né? Porque a gente olha para ela assim, e a gente vê externamente um estereótipo aprovado ao nosso olhar, e está tudo bem até aí, né? E o que isso tudo tem a ver com a igreja, né? Que no âmbito eclesiástico, na igreja, né? Dentro desse lugar onde a gente está aqui, a gente também cria algumas regras, a gente também cria alguns parâmetros que nós consideramos como corretos ou não, dentro de uma visão, dentro de um costume. Esses costumes e essas redomas que nós criamos, tendo uma visão eclesiástica, ela também é alimentada por uma justiça humana, porque muitas regras dessas são criadas a partir do que a pessoa acha. E algumas até são boas. Só que existe um grande problema dentro de igreja, que quando alguém ela sai fora de algum padrão estabelecido por aquela instituição religiosa, a justiça também é aplicada dentro da igreja. Qual que é a justiça humana? Você é um pecador. A gente vai denominar essa pessoa como um pecador. E como é que é a imposição da justiça humana dentro da igreja? Exclusão, segregação. E a gente esquece que a igreja precisa ajudar o pecador e não excluir o pecador. E por muitos anos, muitas igrejas destruíram vidas, sonhos, pessoas, porque valorizaram muito as regras da casa, mas não compreenderam o poder regenerador que o Senhor pode ter em todas e qualquer vida que aparecer aqui dentro. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Vamos ler Colossenses 2:20. Fala um pouco sobre isso. Olha o que Paulo fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, ele pergunta, por quê? Como se ainda estivessem pertencendo a esse mundo, vocês ainda se submetem a regras. Por exemplo, não manuseie isso, não prove, não toque, porque é pecado, não pode ver isso, não pode ir lá, não pode fazer aquilo, não pode vestir isso, não pode fazer isso no cabelo. A gente vai criando regras conforme o que a gente acha legal, e o que a gente não acha legal, a gente diz que é pecado. É isso que ele está falando. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Vai até o 23. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria. Aqui está o engano, porque muita gente traz esses rudimentos humanos. Rudimentos são o quê? São fundamentos elementares a partir da cosmovisão humana. Dependendo do ponto de vista, parece sabedoria, mas com uma pretensa religiosidade. O que é religiosidade dentro da igreja? São mecanismos que nós, crentes, nós, filhos de Deus, criamos, que a partir desses princípios eu me valido diante de Deus. Por exemplo, nós criamos uma regra aqui, que virou uma brincadeira entre os pastores aqui da igreja, que todo pregador tem que usar tênis branco. Porque geralmente eu estou de tênis branco. Aí os outros que pregam também têm tênis branco. Aí tinha um que não tinha, o Ismael não tinha um tênis branco. Quando ele comprou, ele falou assim para mim, agora o céu vai descer, agora eu tenho um tênis branco. Porque aparentemente era uma regra, mas é só uma aparência. Mas se a gente deixar, essas coisas viram regra. E se não usar o tênis branco, vai estar em pecado. E é assim que começa a religiosidade.
Porque a gente acha que atos nossos de justiça vão nos validar diante de Deus. E aí, o que acontece? Eu e você, super santo, porque fazemos o que a gente acha que é certo. A gente vai falar assim: quando eu morrer, Deus é obrigado a me botar no céu, porque eu fiz tudo que é certo aqui, e eu fiz tudo que eu acho que é bom, e o Senhor vai ter que me arrumar um lugar aí, porque eu não quero nem saber, porque eu fiz... A religiosidade começa aí. Então aqui Paulo está falando, olha, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, austeridade com o corpo, eu trouxe outra palavra aqui que seria religiosidade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E aqui eu quero abrir um grande detalhe para a gente. Você concorda comigo que uma igreja, ela pode criar muitas regras? Só pode andar para frente, quem andar para trás, não sei o que lá. Só pode fazer alguma... A gente vai criando, muitas regras foram criadas aí. Quem é crente há mais de 20 anos aí entende, né? Muito tempo não podia ver televisão, há muito tempo atrás, né? Até o rádio era pecado, muita coisa aconteceu. Hoje a gente tem televisão, tem pecado dentro da igreja, que tem uma televisão, né? Então muitas coisas foram deixando de ser pecado. Interessante, né? Para a Bíblia, gente, o que é pecado sempre foi e sempre vai ser, não vai mudar, não se engane. Mas o que não é pecado nunca foi e também nunca vai ser. Eu não posso criar uma nova lista de pecados a partir do que eu acho. Eu tenho que entender o que a Bíblia diz. A Bíblia é o meu parâmetro, não o que eu acho legal. E por um descuido humano, nós fomos criando essas regras. E o que acontece? Pensa comigo, o que vale mais? Uma igreja cheia de regras? Que a igreja cheia de regras, aparentemente, vai criar uma beleza externa. Todo mundo vai estar alinhado. Só que deixa o último versículo lá para todo mundo entender o que eu estou falando. Só que o que adianta eu estar alinhado externamente, porém com o coração todo impuro, com desejos desenfreados em mim e descontrolados? O que adianta uma igreja cheia de regras, todo mundo vivendo as regras e o coração impuro? É melhor do que uma igreja cheia de Deus que pode transformar um pecador? Está vendo a diferença? Uma igreja cheia de Deus, ela vai transformar o pecador de dentro para fora. Uma igreja cheia de regras vai guardar o pecado dentro do coração e vai trazer um estereótipo de santo. Aqui que está o perigo. Porque às vezes a gente acha que as nossas atitudes externas, a nossa roupa, o nosso jeito de falar, está sendo muito aprovado externamente, mas nós temos o Senhor que sonda o coração e as intenções do coração. Então não adianta eu e você criarmos uma roupa, um estereótipo de uma pessoa muito santa, só que dentro de nós há muitos pecados escondidos. Então eu prefiro que o Senhor esteja aqui como regra principal, porque eu falo para você, no máximo minha voz chega no teu ouvido, mas se Deus estiver comigo, essa voz vai chegar no teu coração, e você vai mudar a sua vida, sem eu precisar ficar exigindo nada de você. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser cheia de ética, as suas roupas vão ser cheias de ética, o seu vocabulário vai ser cheio de ética, a sua família vai ser incrível, não por regras da igreja, mas porque Deus entrou na sua vida e vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Não adianta eu querer forçar, não adianta eu querer garantir que você não vai errar. Nem Deus faz isso. Se você quiser errar, sabe o que Deus vai fazer com você? Romanos 1, se eu não me engano, 27. Deus os entregou para as próprias paixões. Ah, tu quer fazer? Vai, mano. Tu é livre. Deus não está querendo um robozinho. Deus procura corações que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta a gente querer fingir uma santidade com Deus, porque Deus nos conhece. Mas se você quiser que Deus governe o teu coração, se prepare para grandes mudanças e mudanças para melhor, amém? Então uma igreja cheia de regra não vai frear os desejos do pecador, mas uma igreja cheia de Deus vai mudar um pecador, amém? Então a aplicação de justiça, usando Jesus, né? Porque a gente agora eu sou crente, meu Deus. Então agora eu quero aplicar a minha justiça a partir de Jesus. Aqui está outro perigo. Porque às vezes a gente utiliza da nossa crueldade
da nossa religiosidade escondida dentro de nós, e em nome de Deus estamos massacrando pessoas. Quer ver um bom exemplo? Paulo. Paulo estava, em nome de Deus, perseguindo pessoas que ele entendia que estavam blasfemando o nome de Deus, porque entendiam que Jesus era Filho de Deus e era o nosso Senhor. E o que ele fez? Ele montou uma equipe de soldados, ia nas casas, entrava, pegava as pessoas pelos cabelos, jogava em cadeias, e os soldados não eram muito educados, provavelmente. Então pessoas morriam no meio do caminho, eram maltratadas, torturadas, tudo isso em nome de Deus. Paulo estava apenas tentando agradar a Deus, tirando vidas de pessoas, em nome de Deus, defendendo Deus. Então às vezes nós estamos sentenciando pessoas a partir do nosso ponto de vista de justiça, mas usando o nome de Deus para validar os nossos atos. Você deve conhecer alguém que já fez isso, né? Então a gente julga as pessoas pelas suas atitudes, condenando pelos seus atos. E eu trouxe aqui 2 exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram isso. Aconteceu isso, gente. Primeiro, quem é assim, né? Talvez tenha alguém aqui assim. A gente acha que Jesus veio para resolver as injustiças que causaram contra nós. Sabe aquele vizinho do som alto que você pede para Deus jogar um raio na cabeça dele, assim, queimar o som? É esse tipo de justiça que tu tem, eu tenho, né? Aquela pessoa que arranhou teu carro num pequeno deslize no trânsito e você quer que Deus tire a vida dele porque ele arranhou teu carro que tu comprou há um mês. E você, com a sua ira divina, está sobre você. E você vai utilizar da sua influência celestial para mandar Jesus jogar um raio na cabeça desse pecador. E você ora. Sabe aquela pessoa que te prejudicou? E você vê ela doente e você fala assim, está doente porque Deus está te cobrando. Não é assim? Eu estava orando para Deus botar uma doença em você. Justiça humana, achando que está manipulando Jesus. Então, olha aqui. Aconteceu isso na Bíblia, gente. Atos 1, do 4 ao 7. Nesse momento aqui, gente, Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele passou 40 dias mostrando para os discípulos que estava ressurreto, né? Ele havia ressuscitado. E teve vários problemas. Um foi para o campo, outro foi para Emaús, outros foram pescar. Ele apareceu para várias vezes e alguns, quando aparecia para um, o outro não acreditava. Assim, foi um trabalho complicado que Jesus teve que fazer. Até então ele conseguiu juntar todos. E nesse momento aqui Jesus estava falando para todos. E olha o que ele falou. Certa ocasião, quando comia com eles, fantasma não come, né? Jesus estava vivo. Então Jesus estava comendo, estava com eles. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei para vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam ali reunidos perguntou para Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Espera que eu vou explicar o que eles estão falando. Próximo. Jesus respondeu: ei, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, se fosse uma Bíblia escrita por carioca, ia ser assim: mano, não viaja, você está querendo saber um negócio que não tem nada a ver. Só o Pai, pela sua autoridade, Ele não passou para mim nem para você. Então não queira saber o que não compete a você. O que? Volta ali outro versículo. Tem que contar a história para vocês. Eles falaram, quando Jesus falou que a promessa do Espírito Santo descer sobre eles, o que eles pensaram? Pensa comigo, um judeu que estava há anos sendo maltratado pelos romanos. Quem que era o império na época de Jesus lá com os judeus em Israel? Quem que era o império? Império Romano. Então o Império Romano era um império tirano. Era um império que tirava impostos altos, maltratavam as pessoas. Era um império muito injusto, com muitos problemas, causava muitos problemas sociais para os judeus. Então os judeus já estavam cansados
soberania romana sobre eles. E de tempo em tempo, antes de Jesus aparecer, também se levantavam alguns líderes sociais com essa ideia de libertar o povo judeu da tirania dos romanos. Só que homens frágeis, fracos, acabavam sendo mortos e não dava em nada essa liderança política que aparecia. Quando Jesus apareceu como homem, para muitos Jesus seria mais um líder político para libertar o povo de Israel das mãos. Era assim, para alguns, Jesus seria o libertador desse âmbito natural. Ele seria quem? Aquele que ia derrubar o Império Romano e ia libertar o povo de Israel. Então, quando eles perguntaram isso aqui, poxa, eles viveram 3 anos e pouco com Jesus. Viu ele fazendo milagres, andando sobre as águas, ressuscitando mortos, provando que era o Filho de Deus. Morreu, ressuscitou, apareceu para eles. Olha só onde eles estavam. Jesus, é nesse momento então que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Tipo assim, então vai ser nessa hora que o Império Romano vai perder e nós vamos ser restaurados? Jesus olhou, cara, você não está entendendo. Eu não estou aqui para resolver uma pendenga que tu tem com uma pessoa, não. Eu estou aqui para resolver o problema da tua alma. Você está condenado eternamente. Eu vim para salvar a sua alma para a eternidade. Problemas locais aqui, horizontais, você se resolve aí. Eu vim resolver um problema muito maior. É o problema da sua condenação eterna. E nem compete a nós saber. Olha só como a nossa mente é limitada, porque a gente acha que Jesus está apenas para resolver problemas horizontais. Ele está, sim, ele cura ainda, ele ainda liberta, ele transforma vidas, ainda transforma, mas eu e você não podemos limitar o poder de Jesus apenas para esse âmbito natural. A gente tem que entender que Jesus veio para fazer algo muito maior, que eu e você jamais teríamos capacidade de fazer, que era salvar a nossa alma da condenação eterna. Isso é muito maior. Você entende isso? Então, qual é o nosso problema? A gente tem ocupado o nosso tempo, os nossos dias, a gente tem gasto o nosso relacionamento com Deus apenas para resolver as coisinhas pequenas que estamos vivendo, probleminhas, com alguém, com alguma coisa, com dinheiro, sabe assim? Deus está aqui para resolver problemas muito maiores. Deus está aqui para usar você, para Blumenau inteiro conhecer Jesus e ser salvo. É muito maior. Deus está aqui conosco, não somente para transformar a nossa vida, mas para transformar a minha vida e através dessa transformação, transformar milhares e milhares de famílias e pessoas. Então eu não posso limitar o poder de Jesus apenas num 1 metro de diâmetro em volta de mim. Deus não está para me servir, mas para me usar para servir a muitos. E os discípulos não estavam entendendo. Outra coisa, pensamos em utilizar Jesus para aplicar justiça nos nossos inimigos. Aquele cunhado seu que está te devendo, aquele teu amigo que te pediu dinheiro emprestado e nunca mais falou contigo, aquele cliente que comprou um produto contigo, falou que ia te mandar um Pix faz 6 meses. Aí a gente fica assim, Deus, manda um raio, fura um pneu dessa pessoa. A gente quer ver uma aplicação de justiça a partir dos nossos parâmetros. Vamos ler aqui o que aconteceu? Antes de eu ler, esse caso aqui é interessante, porque ele envolve sentimentos. Além de nós, sabe quando algum amigo seu, que você tem muita estima, que você ama, você vê ele sendo prejudicado por alguém, e ele vem abrir o coração para você, qual é o conselho que você dá? Por exemplo, teu amigo vai falar da empresa, aí ele vai falar assim com você, olha, não aguento mais a minha empresa, meu chefe está me maltratando, estou ganhando pouco, olha, estou fazendo muito mais, me maltrataram no trabalho. Qual vai ser o seu conselho? Bota na justiça, pega os seus direitos, sai fora desse lugar. A gente sente a dor da pessoa, pelo amor que a gente tem da pessoa, a gente quer justiça contra os inimigos. Não é assim, gente? Sim ou não? Às vezes, né? Tem uns crentes aqui que não fazem essas coisas. E aconteceu a mesma coisa. Vamos ler? Lucas 9, 51
até o 55. Olha a versão lá, hein? De manhã deu um negócio. Olha, aconteceu que, ao se completar os dias que devia ele ser assunto ao céu, a subir aos céus, manifestou no seu semblante, Lucas 9, 51. É isso mesmo. No semblante, a intrépida resolução de ir. Nossa, umas palavras muito inteligentes, né? Até me senti importante agora. A minha versão é um pouco mais simples. A intrépida resolução de ir para Jerusalém. Em outras palavras, ele estava determinado a ir para Jerusalém. Pronto, mais simples, né? Vamos lá. 52. E enviou mensageiros que o antecedessem, e indo eles, entraram numa aldeia em Samaria para lhe preparar uma pousada. O que Jesus está falando? Vai na frente, vê alguém que possa nos hospedar em Samaria ali, porque a gente está viajando, e depois a gente chega lá e vamos dormir, beleza. Só que eles voltaram, né? Ninguém o recebeu, ninguém quis dar hospedagem para Jesus e sua equipe, porque o aspecto deles, né, eram judeus, estavam indo para Jerusalém, então os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então, olha, aqui não tem lugar para você, quiser passar aí. Os discípulos tiveram um sentimento nobre. Eu não acredito que estão rejeitando Jesus, cara. Não pode. Fosse eu, tudo bem, mas Jesus, eles ficaram tomados de ira. Você ia ficar tomado de ira? Eu também ficaria tomado de ira. Se eu estivesse ele seguindo Jesus, eu pedisse uma estadia numa casa de alguém, a pessoa fala, não quero vocês aqui, cara, eu ia ficar muito, muito brabo com isso. E eles ficaram, olha lá. 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, o que você acha da gente orar e descer fogo do céu sobre esses ingratos? Atitude que provavelmente seria a minha e a sua se estivéssemos lá, né? Tomado de ira, mas travestido de justiça. Não é justo que vocês não hospedem o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Como pode uma coisa dessa? Você não recebeu o próprio Jesus? Eu vou tacar fogo em vocês e vou acabar com todos vocês. Aí Jesus voltou, né? Jesus, certo, estava andando assim, ele respirou. Vontade de jogar fogo neles. Provavelmente Jesus chegou quase a chamar um Gabriel e um Miguel. Falou, rapazes, vocês não estão entendendo assim qual o Espírito está agindo aqui sobre nós, né? Pode passar. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está vendo que se deixar eu e você aplicar a nossa justiça, o que adianta matar as pessoas? Não adianta de nada. Porque não vai trazer restauração. Vai morrer e acabou, o erro foi junto. Não é muito melhor ter paciência, ter amor e ver a restauração das pessoas? Só que essa é a cosmovisão de Jesus. Sabe por quê? Se eu e você fomos... Se em mim e em você fosse aplicada a justiça dos homens, eu e você já não estaríamos vivos. Concorda comigo, sim ou não? Entendeu? Essa justiça está sendo um pouco diferente. E como é que é a aplicação de justiça de Deus em nós? Vamos ler? Volta lá no Romanos 1:17. Tudo isso, gente, está vendo que os dois casos de justiça humana são inválidos? O dos discípulos, tanto os discípulos querendo juízo contra os romanos, que moralmente, socialmente eram desejos reais, eles não estavam errados, socialmente falando. Tiago e João, com a ira da rejeição contra Jesus, também era um desejo ok, não estava assim tão errado, mas está vendo que nenhum dos dois são válidos. Sabe por quê, gente? Deus fala na palavra o seguinte, que a justiça do homem, ela é inválida, porque ela é como um trapo de imundícia, ela não tem valor. Porque a nossa justiça, ela não tem poder de vida, ela só tem poder de morte. Por isso que ela é inválida. Então olha aqui, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que é o Evangelho, gente?
O Evangelho é a misericórdia. O Evangelho é a graça. É não nos dar o que merecemos. O que a gente merece? A partir dos nossos pecados. E Ele não nos dá. E o que Ele nos dá? Nos dá um presente que nós jamais poderíamos receber ou conquistar, que é a vida. Então Ele aplica, Ele revela a justiça de Deus a partir de Jesus, é no Evangelho. E como que é? Eu trouxe aqui alguns passos. Começa, onde é que começa? Eu esqueci de falar essa parte de manhã, tá? Agora que eu vi, eu estava sentindo falta de algo que eu não falei, agora eu achei aqui. Aonde começa a justiça de Deus em nós? Primeiro ponto, começa no amor que Ele sente por nós. Pode falar para alguém do teu lado assim, sabia que Deus te ama muito? Fala assim, Deus te ama muito, apesar de quem você é. Fala assim, apesar do senhorzinho, né? Mas, fala assim, mas Deus te ama, eu te suporto e Deus te ama. Não, não é bem assim. A vontade de falar assim, né, gente? Ó a justiça humana já percorrendo nossas veias. Não é assim, porque é facinho, né? Falar assim, ei, Jesus te ama, e você não ama, não? Só Jesus que tem que amar, né? Jesus falou, ame até os seus inimigos. E aí? A justiça de Deus começa porque Ele nos ama. Vamos ler Romanos 5 e 8. Mas nisto o quê? Na salvação, no presente que foi Jesus para a humanidade. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos... Deus nos amou, mesmo sendo pecadores. Eu quero te lembrar de uma coisa. Deus não te ama só porque hoje você está dentro de uma igreja arrumadinho, cheirosinho, prontinho para ir no culto. Deus te amou quando você estava lá, preso nos seus vícios. Foi lá que Ele te amou, porque foi lá que Ele te resgatou e hoje você está aqui. Deus te amou quando você estava preso nos lugares, nos piores lugares, que talvez você nem pode falar. Deus já te amava lá, e Ele te amou tanto que Ele te transformou e hoje você está aqui. E eu e você não podemos segurar esse amor precisa ser propagado, para que porque os filhos de Deus que não sabem que tem um pai, eles precisam saber que Ele tem um pai que ama eles, mesmo sendo pecadores, e nós podemos mostrar para eles a transformação que aconteceu em nós. Você pode aplaudir esse amor maravilhoso que é o amor de Jesus? Começa no amor que Ele sente por nós. Segundo ponto, a justiça de Deus aplicada em nós nos lava do pecado. Abre lá Tito 3, do 3 ao 6. Eu gosto quando Deus me dá uma pregação que tem bastante Bíblia, porque quanto mais Bíblia, menos chance de eu errar. Porque a Bíblia é a Bíblia, falando, é Deus falando, né? Se eu falar muito, eu tenho muita chance de errar. Então, quando a gente tem bastante texto, eu fico mais seguro, porque eu sei que a palavra é reta. Então, vamos lá. Houve um tempo, né, senhoras e senhores, esse é um texto muito bom para a gente ler todo dia. Houve um tempo em que nós também ainda bem que não é, né? É no passado, né? Eu e você estamos bem transformadinhos, né? Amém, gente? Bem comportados, ovelhas comportadas no aprisco do Senhor, tudo muito cheiroso. Éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões que estavam em nós e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Esse era nós, pode correr o texto. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos. Não por nossos atos de justiça, lembre-se disso. Não é porque eu e você decidimos agora parar de fazer... agora eu não falo mais palavrão, agora eu estou santo. Agora eu não jogo mais no tigrinho, que Deus te queime em nome de Jesus, queime o teu celular, queime tudo que tiver na tua mão. Né? Agora eu não falo mal, não sou mais fofoqueiro. Agora Deus... Não é porque você faz coisas boas porque o Espírito Santo está dentro de você.
Você e eu fazemos boas obras porque fomos resgatados e somos salvos. E essa salvação, essa fé, produz em nós boas ações. Porque se não fosse Deus, nós éramos essas pessoas aqui. Então não é pelos nossos atos de justiça praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Para aqui. Misericórdia. Você é um aluno do 6º ano, bagunceiro, desinteressado. É aquele que muvuca e bagunça a aula o ano inteiro. Nota baixa, tudo errado. Chega no final do ano, ele vai olhar a lista do 7º ano, que ele sabe que não está, né? Tu sabe que não ia entrar nessa lista, né? Nossa, eu tinha um medo, eu estudava num colégio lá, nesse período entre o 5º e o 8º, a gente morava em Angra. Eu estudava num colégio Cleusa Jordão, se tiver angrense aí vai saber, né? Tem um angrense, mas não está aqui hoje, o Enerson. Mas ele sabe onde é que é essa escola. E eu tinha um medo, assim, no final de ano, para ir lá ver a lista do próximo ano, que eu queria estar no próximo, né, cara? Não queria repetir, né? Só que se esse aluno bagunceiro e muvuquento o ano inteiro, ele já vai assim, cara, não vou nem ver, né, cara? Eu sei que eu estou reprovado, porque eu só fiz bagunça. Só que algum amigo fala assim, ei, vem cá o quê? Olha que o teu nome está no 7º ano. Ele, não acredito, cara. Não, eu não mereço, eu sei que eu não fiz. Mas sabe por quê? Tinha um professor chamado Deus que aplicou a misericórdia na vida dele. A misericórdia não me dá o que eu mereço. E a graça, a misericórdia é não me reprovar. Eu era para ser reprovado, mas a misericórdia sobre mim repousou. E o que é a graça? É me deixar no 7º ano. Eu não merecia, mas Ele me deu de presente. Estão entendendo, gente? E parece bom demais para ser verdade, né, gente? Mas é isso que o Senhor fez por nós, tu acredita nisso? Quem crê nessa palavra será salvo, quem não crê será condenado, porque é muito bom para ser verdade, mas pode dizer, é verdade, é a verdade de Deus sobre nós. Essa é a justiça de Deus sobre mim e você, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos frágeis, apesar de não termos esse poder todo para ser santo, Deus olha para mim e para você com olhar de misericórdia e com amor eterno nos atrai para perto dele, por isso estamos perto de Jesus. Você pode aplaudir esse nome santo de Jesus e glorificar o nome dele? Meu Deus! Estou avivado hoje, gente. Segura aí. Volta. Não acabou, então estou meditando aqui. É muito poderoso esse versículo. Olha o que acontece. Ele nos salvou. Pelo quê? Pelo lavar. Tem duas palavras importantes nesse texto. Regenerador. Repete comigo no 3, regenerador. 1, 2, 3. E renovador. 1, 2, 3. Renovador. Ó, por que regenerador? O salário do pecado é a... Então, alguns pecados que eu e você cometemos, eles causam morte em algumas áreas da nossa vida. E algumas áreas da nossa vida estão mortas. Estão adoecidas, apodrecidas. Então, o lavar, quando somos encontrados por Jesus, entendemos essa necessidade de nos entregarmos a Ele, Ele vai nos lavar, primeiro, regenerando as áreas que estavam mortas em nós, por isso que Ele regenera. Então eu digo para você, com toda a autoridade da palavra, se você se entregar hoje para Jesus, áreas da sua vida que estavam mortas vão viver novamente. Se o seu casamento estava à beira da morte, o seu casamento vai estar à beira da vida a partir de agora, porque vai ser regenerado. Se as suas finanças estavam à beira da morte, se você entregar a sua vida ao Senhor, as suas finanças estarão vivas novamente. Se a sua saúde estava na beira da morte, se você se entregar para Jesus, a sua vida, o seu corpo físico receberá a saúde dos céus e seremos regenerados em nome de Jesus. Tu acredita nisso? É uma regeneração. É algo que estava podre, agora está novo. E renovador. Os nossos pecados também causam em nós um envelhecimento precoce. Causam em nós, sabe assim, uma condição avariada, um ferrugem. Um exemplo mais básico. Quando eu falo de renovar, eu lembro de quem gosta de carro antigo, né? Eu tinha um Chevette, lembra do Chevette, Monza, pá? Ô Jesus,
Não gosto nem de lembrar do meu Chevette. E quem gosta de carro antigo, quando vai renovar o carro, ele não vai pegar um Chevette 88 e botar um para-choque de Fusion 2015. Ele não vai inovar, ele não vai botar peças, ele vai querer renovar as peças originais. Ele quer fazer com que aquelas peças envelhecidas com o tempo se tornem novas novamente. Estão entendendo? Então, há áreas da nossa vida que estão envelhecidas, esquecidas, engavetadas, porque o pecado faz isso com a gente. Ele oprime, ele atenua os nossos dons, as nossas habilidades que Deus nos deu. Se elas estiverem envelhecidas, enferrujadas por causa do pecado, em nome de Jesus serão renovadas hoje, se eu e você entregarmos a nossa vida para Jesus. É muito lindo isso, gente. Vamos lá, continua. Esse lavar regenerador e renovador que Deus derramou sobre nós, sabe como? Generosamente. Sabe por que generosamente? Para não ficar nem um pouquinho para trás. Deus não faz obra pela metade. Deus não faz coisa meia boca. Deus não faz 99%. Se eu e você, de fato, entregarmos a nossa vida para Jesus. Gente, eu vou repetir essa frase muitas vezes, porque é a necessidade que nós temos de hoje, entregarmos a nossa vida de fato para Jesus e parar de viver uma mentira, parar de se enganar, porque essas coisas são promessas que estão na palavra para eu e você viver. Talvez nós não estamos vivendo porque não nos entregamos totalmente para Jesus e nós não estamos vivendo essa dimensão de vida com Ele. Uma coisa generosa por meio de Jesus. Foi Jesus que fez essa obra. Está vendo que Deus entregou generosamente Jesus e trouxe a salvação pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa é a justiça, que para muitos seria condenatória. Para Deus é renovadora. Deus olha para nós, pessoas que estavam perdidas e condenadas. Ele não enxerga somente os nossos erros, mas Ele enxerga o nosso potencial nas mãos dEle. Então Ele é especialista em pegar pessoas que estão à margem da sociedade, estão excluídas, estão segregadas, e colocar o Espírito Santo nessas pessoas, lavar essas pessoas desses atos que sujaram a vida dela e colocar ela numa posição de destaque diante do Senhor. Você acredita nisso, amém? Outra coisa que acontece na aplicação da justiça de Deus, que aqui é uma parte que eu tenho muito carinho, assim, muito apego na palavra, é esse pedaço aqui. A aplicação de justiça de Deus em nós, Ele garante, é uma garantia. Sabe quando você compra um eletrodoméstico que tem a opção de você comprar garantia estendida? Não é assim? Por que tu compra a garantia estendida? Porque você quer ter certeza de que naquele período, qualquer coisa que aconteça, o fabricante vai garantir a integridade do equipamento que você comprou, certo? É assim? Então você se apoia, você acredita que o fabricante vai garantir se acontecer alguma coisa. E Deus está falando aqui, Ele garante que nada vai nos separar do amor de Cristo. E mais, seremos preservados até o dia que Ele voltar. Ei, que notícia, né, gente? Aí você deve estar falando, não, o pastor está querendo ser muito fofo, assim, querendo ser muito super graça. O pastor está querendo ser muito uau. Não. Eu vou mostrar para você na palavra. Vamos lá? 1 Coríntios 1, 8 e 9. Ele os manterá firmes até quando? Quem vai manter, gente? Eu, super santo gospel, musculoso espiritual, oro 5 horas por dia, entrego os meus dízimos aos pés dos apóstolos e faço todas as coisas, faço obra social. É isso que vai me manter firme até o fim? Ou é Jesus que me mantém firme até o fim? Sim ou não? É Jesus. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, Ele é fiel. Se Ele está falando, Ele é fiel, Ele vai fazer. Que os chamou para comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Posso te lembrar uma coisa aí? Faz tempo, hein? Que Jesus chamou você para comunhão e você está um pouquinho distante, hein? Ele ainda está te amando, gente. Fica tranquilo. Mas você poderia estar vivendo uma vida bem mais legal, né? Faz sentido, sim ou não?
Quando a gente se permite viver com Jesus de fato, a nossa vida é outra, gente. Só que a gente vai se ocupando com os nossos desejos, com os nossos, né, o que chama a atenção dos nossos olhos, e a gente vai deixando de viver o que Jesus programou. Cara, essa vida vai ficando cansativa, e a gente começa a falar, é muito difícil viver, é muito difícil uma escala, a igreja está sendo muito pesada, mas não é porque tu está fazendo uma escala, mas tu não está vivendo com Jesus. É diferente. É bem diferente. Porque Ele nos chamou para uma comunhão com Ele. Não é só para trabalhar para Jesus. E às vezes a gente acha, eu tenho um dom, eu vou trabalhar para Jesus. Não. Ele me convidou para ser um amigo dele. Para ser o meu amigo. Então sempre que eu encontro o meu amigo, apesar de eu estar cansado e desanimado, quando eu encontro o meu amigo, ele vai me animar, ele vai me renovar, ele vai me ajudar, ele vai me fortalecer, e eu e você não ficaremos sozinhos no caminho. Está entendendo? Talvez você está faltando andar com o seu amigo. Você está trabalhando muito e andando pouco com o seu amigo. Ande com o seu amigo, em nome de Jesus. Outra passagem aqui linda, Romanos 8, 33 ao 39. Gente, se você puder anotar essas passagens, é muito importante, porque daí se torna um devocional para você durante a semana, para você rever a mensagem de hoje, se alimentar um pouco mais direcionado à palavra que a gente está falando. É legal anotar. Olha aqui, ó. Quem vai fazer a acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem justifica. Não é você. Não é eu. Vamos lá. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Morreu e ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí. Olha o que Ele está criando, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que esse tempo difícil que você e eu talvez estamos vivendo, uma semana difícil, um mês difícil, talvez anos difíceis, né? E a gente acha que Deus está longe, Deus não está nos ouvindo, e a gente começa a criar essas falsas verdades, que tempos difíceis é igual Deus longe de mim. Será mesmo que a tribulação é a mesma coisa que Deus longe de mim? Não. Será? Quem vai nos separar? Será mesmo que uma tribulação separa a gente de Cristo? Será mesmo que é uma angústia? Será que é uma perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Está escrito que por amor de ti enfrentaremos a morte o dia inteiro. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Você, a aflição do mundo está aí, gente. E isso não vai nos separar de Jesus. Vamos lá. Mas em todas essas coisas, em todas o quê? Na tribulação, nas angústias, no sofrimento, nas perseguições, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você estamos passando tribulações, estamos sendo perseguidos, mas não seremos destruídos, porque Ele está nos conservando até o dia que Ele voltar e nos buscar. Glória a Deus. Que coisa linda, né, gente? Estamos tudo arrebentado, mas Jesus está cuidando da gente. É mais ou menos isso. 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, muito menos demônios, nem o presente agora, muito menos o futuro, nem poderes, nem altura, profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificar o nome dEle, porque não tem o que vai nos separar. Jesus nos chama para uma comunhão. Sabe o que vai acontecer na comunhão com Jesus? Vai acontecer a mudança do caráter. Porque Deus nos ama, apesar do nosso caráter desviado. Mas qual é a proposta de Jesus? Ei, anda comigo, mano. Anda comigo, porque andando comigo o seu caráter vai ser moldado, você vai falar parecido comigo, você vai parar de falar essas palavras baixas que você fala. Anda comigo que você vai parar de desejar a coisa dos outros ou as pessoas. Anda comigo que você vai parar de ter desejos carnais, porque você vai andar pertinho de mim e o seu caráter vai ser transformado a cada dia. Então anda comigo. Esse dia eu conversei com uma pessoa, nem lembro quem, mas eu lembrei dessa agora. Ele falou que um amigo dele era gago. E ele era um profissional muito incrível, assim.
E aí um cara colou nele para aprender e trabalhar junto, e muitos anos trabalharam junto. Não é que o outro ficou gago igual o outro? Ficou 2 gagos, de tanto que andou junto. Mas por quê? Quando a gente anda junto, a gente fica parecido. Pode ver, um cara de tênis branco deve ser um pregador disso aí. Porque a gente anda junto, a gente gosta, a gente acaba se vestindo parecido, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. Só tem que chamar os caras para a academia, assim, né? Para dar uma alinhada no shape. Estão meio falhados aí, vamos pegar essas férias aí. Então, tem uns malhando no balde com areia aqui. O Douglas fez um cardio aqui, poderoso, né, cara? Balde, areia, carrinho para cima, escada. No relógio deveria estar marcando uns 180 de frequência cardíaca. Mas isso aí, glória a Deus pela vida dos nossos homens. Aí tem uns rapazes aí, estão me dando orgulho, rapazes, de ver vocês assim, ajudando tanta gente na obra aqui. Olha, vocês são feras. Obrigado pela ajuda de vocês. Vamos lá. Esse é o 39? Amém. Outra forma, né? Se o pessoal do Alho já puder subir, me ajudar, Fran lá no teclado. Último ponto, né, da aplicação da justiça de Deus sobre nós. Ele nos torna justos e não apenas isso. Ele nos dá uma herança eterna. Se eu te perguntar o seguinte, vamos voltar, esse assunto de justiça, ele é muito amplo. Se eu falasse para você agora assim, ei, eu fiz uma pesquisa no seu DNA e eu descobri que você é filho do Silvio Santos. O que você ia fazer? Você ia procurar um advogado, ia ver os seus direitos. Eu quero o quê? Eu quero a minha herança. Se é bom, vou deixar passar? É ruim, hein? É ruim que eu vou deixar passar? Se eu falasse que você, se eu descobrisse que você é filho de um mega milionário de Blumenau, o que você ia fazer? Na hora, sabe o que tu ia fazer? Tu ia procurar onde ele mora e tu ia ficar se aproximando. Tu ia olhar ele de longe, ali, ó, tá ali meu pai. Né? Tu ia ver a padaria que ele frequenta. Tu ia ver o mercado para você procurar uma oportunidade de falar assim, oi pai, estou aqui o seu filho para receber todas as heranças que estão no seu nome. Aí eu te pergunto, você e eu estamos descobrindo hoje que somos herdeiros do Pai da eternidade, do Criador dos céus e do universo inteiro. Por que eu e você não buscamos estar próximos desse Pai que nos deu essa herança? Por que tanta dificuldade para andar perto de Deus, sabendo que a gente tem essa herança toda? Está vendo que é difícil entender a gente? Abre lá Tito 3:7. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, e não somente isso, tendo a esperança da vida eterna. Então está acontecendo aqui muitas coisas. Estamos sendo transformados. O nosso status era de pecador. O nosso status era de perdido e condenado. A palavra justificação, justificado, ela vem do latim justificare, que significa assim, tornar justo, ou tornar alguém em conformidade com a lei. Agora ele está conforme a lei, ele está ok, está correto. O que a palavra fala sobre a lei? Um termo assim, Tiago fala assim, quando eu e você pecamos em apenas um mandamento, logo pecamos em todos os mandamentos. E aí eu te pergunto, porque a gente, no nosso olhar de justiça, a gente pensa o quê? A pessoa faz tal coisa que eu considero muito errada, então ela está em pecado, está condenada, e o que eu faço de pecado é tão pequenininho que é mais fácil. Mas se eu erro em qualquer pecado, pode manter a luz, mano, senão eu gosto de... Só quando com isso, muito obrigado.
Senão os irmãos vão começar a se perder uns nos outros e vão começar a cair e chorar. A gente tem uma mania de considerar o pecado dos outros maior do que os nossos. Porque uma pessoa é mais fraca numa área na qual eu sou forte. Então se eu te vejo pecar numa área que eu não peco, eu vou te condenar. É assim que funciona a humanidade. Só que não é sobre isso. Estávamos sexta-feira fazendo um culto com os nossos irmãos que estão num presídio hoje. Não deixa de ser irmão, não deixa de ser filho de Deus, apesar dos seus pecados. A única diferença entre eles e nós, gente, é que nós estamos aqui e eles lá. Os nossos pecados não afetam a sociedade como um crime, mas o pecado deles afetou, por isso que eles estão num presídio. Mas diante de Deus, atire a primeira pedra, né, senhoras e senhores? E foi uma manhã, cara, que eu queria assim, ó, se eu pudesse levar todo mundo aqui para estar lá com a gente, era quase 100 homens que estavam dentro da gente num pavilhão. Era ensurdecedor o louvor desses homens. Sabe o que mais me chocou, assim, me choca quando a gente vai lá? O pastor Robson vai lá de 15 em 15 dias. Ele é o pastor do presídio. Ele trabalha, ele é o líder desse trabalho. Aí, uma vez por ano a gente faz batismo lá, já fizemos 2 batismos. E agora o presídio pediu, né, solicitou que a gente fizesse esse culto de final de ano para eles. Então tu vê como o presídio está dando crédito para o trabalho, né, evangelístico. E eu fico chocado porque assim, quando a gente recebia eles, que a gente abraçava um por um, aperto de mão e abraço, aperto de mão, olhando no olho, e aí tudo bem, meu Deus, como é que você está aqui? Sabe assim, o olhar deles assim, ó, meu cara, os caras vieram aqui fazer um culto aqui, cara. Eles olhavam para nós como se olhassem para Deus assim, obrigado Deus. Porque eu tô aqui segregado. Alguns ali faz mais de 1 ano que não fala com a família. Tem outros ali que nem sabem onde está a família, mas a família dele encontrou ele lá dentro. Então o olhar deles assim, eles olhavam assim. Cara, a gente cantava, o Dani cantava lá. Teve uma hora que ele parou, parecia, gente, que o teto ia explodir e o céu ia descer de tanta voz, de tanta força, sabe, se eles queriam, sabe assim, igual uma cigarra que canta até estourar o peito. Era eles. E às vezes nós, né, cara, vivendo a nossa vida aqui, um desânimo até para, sabe assim, o sonho deles é, eles têm os erros deles, eles têm as falhas deles, mas eu tenho certeza que se falasse assim, pessoal, vamos na igreja hoje à noite com a gente, vou passar um ônibus aí da Oliveira, catar todo mundo aí, vir para o culto. Eu tenho certeza que não ia caber, a gente ia ter que fazer umas 10 viagens. Sabe por quê? São pessoas que fisicamente estão segregadas e elas estão percebendo o valor que é estar em comunhão. E às vezes a gente desmerece ou banaliza essa herança que nós carregamos todos os dias, gente. Sabe, éramos para estarmos assim, num nível de celebração não uma vez no ano, não uma vez numa festa, mas sabe assim, todos os dias agradecendo, louvando a Deus, fazendo o que for preciso para que mais pessoas conheçam esse amor, porque não pode ficar só, é tão grande que o meu coração não contém esse amor, porque olha o que Ele fez na minha vida, olha para a sua vida, olha o que Ele já fez na sua vida, e por que está limitando apenas dentro de você? Olha o que Ele fez com a gente. Ele transformou a nossa identidade de condenados. E nós podemos dizer obrigado, Jesus, porque por sua causa eu sou justo. Foi o Senhor quem trabalhou por mim e em mim, e agora através de mim. Quando Jesus gritou na cruz, Pai, perdoa eles que não sabem o que faz, que eles não sabem o que estão fazendo. Para nós, crentes há muito tempo, a gente acha que Jesus estava falando apenas para aqueles que aprisionaram Jesus,
para os soldados que bateram e crucificaram. A gente acha que era só para aqueles que estavam fazendo mal para Jesus. Não. Quando Jesus falou assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, ele estava falando assim: ó, perdoa o João em 2025 porque ele não sabe o que ele faz. Perdoa o Douglas, perdoa o Diogo, perdoa a Keila porque eles não sabem. Perdoa os meus filhos. E quando ele terminou o seu momento na cruz, ele falou assim: está consumado. Sabe o que ele estava falando? Não existe nada maior para fazer, porque tudo o que puder ser feito para salvar a humanidade está sendo feito agora na cruz. Então não adianta a gente ficar se achando porque eu faço isso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não são essas coisas que nos validam ou nos qualificam diante de Deus. A gente só tem uma qualificação porque Ele olhou para mim, para você com olhar de misericórdia e decidiu nos amar. Nós não somos atraentes para Deus, nós somos pecadores. O olhar de Deus para nós é um olhar de ira. Porém, nasceu na manjedoura que entrou como uma lente entre Deus e os homens, e agora Deus olha para mim, para você com olhar de amor, porque o sangue de Jesus está sobre nós, e nós não temos mais a ira de Deus sobre nós. Agora nós temos a misericórdia de Deus sobre nós. Essa lente entrou entre nós e Deus não enxerga mais os nossos pecados, mas agora Ele enxerga o que Jesus fez por nós. Meu Deus do céu. Ah, gente. Ah, meu Deus, que é isso? Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse, meu Deus? Eu quero fazer um compromisso aqui com vocês. Como eu fiz de manhã, vou fazer agora também. Que eu e você venhamos ativar o ministério da reconciliação entre Deus e os homens. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Vou simplificar. Sempre que você vir à igreja, um dia antes, insista para que alguém venha junto com você. Vamos fazer com que mais pessoas possam ouvir o nome de Jesus. Vamos fazer para que mais pessoas ouçam uma mensagem dessa. Gente, eu vou abrir meu coração bem sincero assim. Eu não tenho medo disso não. Eu gostaria de estar pregando essa mensagem em qualquer outro lugar, menos dentro de uma igreja. Porque nós já conhecemos esse amor. A gente já está careca de saber tudo isso aqui. Agora, se pudéssemos ter a oportunidade de falar sobre essa justiça maravilhosa que nos transformou, para quem nunca ouviu, para quem não sabe, ou para alguém que está afastado e aplica a justiça nele, se autocondenando. Imagina se eu e você, talvez o seu carro veio com 1 ou 2 lugares vagos, se eu e você tivermos um compromisso com Jesus, não é nem comigo, de não ter mais lugares vagos no carro, mas sempre trazer alguém para ouvir a mensagem de Jesus. Olha a chance que nós teríamos de transformar famílias, vidas. A chance que nós temos de transformar uma sociedade. Porque a salvação, ela não fica em mim. Ela chega em mim e brilha através de mim. A palavra diz que a natureza clama ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza está clamando para que eu e você pise nas ruas de Blumenau cheio do Espírito Santo e fale de Jesus para as pessoas. A natureza está clamando ansiosamente para que eu e você, cheios do Espírito Santo, no sábado comece a convidar os seus vizinhos do seu condomínio. Falei, amanhã, hein? Amanhã, hein? O que é amanhã? Amanhã, hein? 6h45 estão passando aí. Pra quê? Tu vai ver. Bota uma roupa bonita e vamos comigo. Depois eu te pago uma pizza.
chama para pizza, mas leva para Jesus. Aí depois pega Jesus e a pizza e vai para o abraço. Eu posso firmar esse compromisso com você? Quem está comigo aí? Quem vai ser esse corajoso e falar assim: pastor, eu quero ter essa vida, eu quero ter esse compromisso. Quem está comigo aí? Quem quer ser essa pessoa que vai levar Jesus assim para mais pessoas? Eu preciso ativar isso em você, eu preciso ativar isso em mim. Eu preciso sair daqui, pelo menos um decidiu, tá bom. Às vezes é com pouco que começa. Eu só preciso de uma gota de gasolina e um fósforo aceso. Porque os campos estão brancos, mas há poucos trabalhadores. Mas eu sou um deles, você é um deles também? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?